Depois dessa bela vitória. E que primeiro tempo do Flamengo, hein? Vamos lá. Jogar na altitude não é fácil. Não é. Você vê, eu lembro, acho que foi o São Paulo veio aqui ano passado, perdeu. O River Plate veio aqui, se eu não me engano, na temporada passada, perdeu para a LDU. A LDU, se eu não me engano, estava invicta na temporada. Agora, sem dúvida nenhuma, hoje o que fez a gente baixar o nível de jogo no segundo tempo foi que todo mundo foi até o seu limite. Se pudesse fazer 8, 9 alterações, daria para ter feito, porque o cansaço era geral, pelo fato de você estar prejudicado devido a jogar quase 3.000 metros de altura. Com a bola do primeiro tempo, Sormani, é muito difícil ganhar do Flamengo. Aliás, esse GC aí tá bom, hein? O Flamengo mostrou que é o bam da América, Sormani. Um abraço a Márcio Bernardes, meu professor na faculdade, hein? Bam. Grande Márcio. Márcio que começou a carreira dele em Ribeirão Preto, ele é de lá, né? E eu me lembro, o Márcio era gordo. Depois, com o tempo, ele foi afinando, fazendo maratonas, correndo bastante, ele ficou fininho, magrinho. Mas no começo, quando eu ouvia o Márcio Bernardes, me perdoa essa digressão, eu lembrava muito do Roberto Silva. Eu acho que o Roberto Silva foi uma grande fonte de inspiração do Márcio Bernardes. Fica uma pergunta aí, um dia ele pode até responder pra gente. Mas é uma pessoa que eu gosto demais, um profissional muito bom e que eu admiro também. Respondendo a pergunta, o Flamengo mostrou que ainda é o bambambam da América. Eu acho o Flamengo o melhor time da América. Entendeu? Eu acho. Já falei isso aqui várias vezes. Pode perder o Gerson, vai dar uma mexida? Vai. Se perder o Gerson, vai dar uma mexida. Mas ontem eu escutei um comentário do Silas na Veia à noite, eu achei perfeito. Sair do Flamengo hoje para ir para o Barcelona em reconstrução. Um jogador que pensa em disputar uma Copa do Mundo. O Arthur foi para o Barcelona. O Barcelona não é mais aquele Barcelona. Ainda mais se o Messi for embora. Então esse comentário do Silas ontem me chamou a atenção. Ele falou assim, eu não acho que vale a pena ir para o Barcelona agora não. Há outros times na Europa que o Gerson pode ir e se dar bem melhor, ficar em destaque na vitrine e disputar uma Copa do Mundo. Ou então continuar no Flamengo, foi o que o Silas falou. Disputa uma Copa do Mundo, faz uma ótima participação e aí vão aparecer os times importantes. Bayern, City, o Chelsea que está vivendo é o Madrid, entendeu? Então, eu não sei se... Bom, e só fiz mais uma digressão aí para falar a respeito do Gerson, lembrando o comentário do Silas, que eu achei muito interessante e eu acho que a gente deve refletir sobre isso. O Barcelona está em reconstrução. Time em reconstrução é um perigo. É uma faca de dois gumes. Você não sabe se vai dar certo a reconstrução e vai ser rápido a resposta ou não. Voltando ao Flamengo, para mim... disparado, vai, porque sua mãe perde, mas para mim é o melhor time da América. É o time que mais me encanta, eu gosto de ver jogar. O trabalho do Rogério Ceni melhorou demais. Você está revendo conceitos, ô Sormani? Você está revendo conceitos, não é isso, Sormani? Está melhorando. Ele é um cara inteligente, imagina, gente, a erudição dele de esportiva não se compara com muitos treinadores. Ele foi um jogador que comandava o time do São Paulo em campo, gente. São Paulo ganhou 3 brasileiros, ganhou uma Libertadores, um Mundial, e o Rogério Ceni era personagem central, era ator principal daquele time do São Paulo. Então é óbvio que ele entende. Agora, entender futebol, ver futebol é uma coisa. Dar treino, por exemplo, é outra. A gente entende futebol aqui. Agora, a gente sabe dar um treino? A gente não sabe. Faz a menor ideia de como é que se faz um treinamento. A gente enxerga o jogo. A gente vê qualidades aqui, ali, lá e acolá. Mas não é só ver o jogo que te transforma num grande treinador. Treinamento, ambiente de vestiário, escolhas corretas antes do jogo, escolhas corretas durante o jogo. E o Rogério Ceni vai amadurecendo à medida que o tempo passa. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel, ao peitarem
a opinião pública, torcedores, da mídia, especialmente a mídia flamenguista, segurando o Rogério Ceni, pode ser que eles estejam com a razão. E esteja valendo a pena ter segurado o Rogério, porque o trabalho dele melhorou demais, demais. Esse primeiro tempo do Flamengo é o primeiro tempo de um time quase imbatível, ô Facinca? Primeiro tempo, sim. Agora, nessa do GC do Bambambam, o Bambambam não pode ratear como rateou no segundo tempo. Não adianta nada você fazer um primeiro tempo nota 9,5, nota 9, mas muito acima da média, e um segundo tempo em que você ganha na Bacia das Almas num gol de pênalti no finalzinho, correndo o risco de perder o jogo. Mas lá em Quito não é embaçado não, Facinca? Lá em Quito não é embaçado lá não, manter aquele assim, pique do primeiro tempo no segundo tempo? Mas em Buenos Aires também foi assim. E teve um período de 20 minutos contra o La Calera no Maracanã que foi assim. Então o Flamengo tem que ser um time mais uniforme para voltar a ser o Bambambam. Ele tem a condição, com o grande elenco que tem, de fazer uma Libertadores sublime, inclusive de ser campeão. Agora, se ele começar a ter esse tipo de apagão, ele vai ter muita dificuldade, porque lá na frente, quando chegar a outra Libertadores citada pelo professor, ela pode ser fatal num descuido de segundo tempo, como já foi no ano passado contra o Racing, em que o Flamengo se descuidou e perdeu a classificação em casa. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. William, eu queria só manda ver. Com relação à altitude, né? A gente falou, o Flamengo caiu muito no segundo tempo por causa da altitude. Eu vi uma entrevista do Rogério no início da partida, né? Antes de começar o jogo, a entrevista do Rogério e na chegada ao estádio, e ele fala que é lógico que existe algumas dificuldades, mas isso também interfere muito, né, na cabeça do atleta. Talvez tenha um peso maior a cabeça do atleta do que a questão física. E o Flamengo no primeiro tempo, ele não passou por nenhuma dificuldade, né? Porque o Flamengo controlou o jogo, controlou a posse de bola, o Flamengo chegou aos gols sem se desgastar tanto, porque ficou com a bola, soube usar o contra-ataque, né? A perfeição de saída de bola, o passe eficiente para conseguir os gols. Então eu acho que essa queda de rendimento do Flamengo no segundo tempo, ela já aconteceu em outros jogos que não foram na altitude. Então eu acho que isso é uma questão de time mesmo. Talvez o resultado, você dar um passinho atrás e segurar, tentar, não segurar o resultado, mas jogar de repente por uma bola e você traz o seu adversário para dentro do seu campo, talvez aquele passe, aquela concentração no passe, ela tenha caído um pouquinho. Então eu acho que o Flamengo pode ficar atento a isso. Eu acho que o Flamengo, assim, o primeiro tempo do Flamengo, como foi colocado, foi brilhante, foi de encher os olhos da torcida do Flamengo, de causar medo nos adversários que vão enfrentar, porque o Flamengo teve muita qualidade, né? O Flamengo é um time de muita qualidade, mas quando isso é colocado para fora, quase por todos os atletas, o Flamengo fica realmente um time muito difícil de ser batido. Mas no segundo tempo, em alguns momentos da partida, o Flamengo dá uma relaxada e isso pode ser um fator prejudicial para a equipe dentro da competição. Então, a altitude, ela faz diferença, mas o mental, ela faz muito mais. Eu acho que o Flamengo pode trabalhar isso para conseguir manter a mesma intensidade de jogo, a mesma concentração de passes durante um tempo maior, né? Não dá chance para o adversário de criar tantas possibilidades e crescer na partida. Sim. Professor, quero te ouvir. Tinha um GC perguntando da maturidade do Flamengo, né? Se está num nível de maturidade, essas 3 vitórias, e são vitórias expressivas, hein? Fora de casa, contra as 2 principais equipes do grupo. Os 2 principais adversários do Flamengo no grupo são Vélez, né? E foi jogo de estreia, e LDU, jogo difícil, duro. E o Flamengo ganhou os 2 jogos, inclusive pelo mesmo resultado. Aí a gente fala da maturidade, mas falta essa concentração aí que o Fábio falou, essa coisa mental, os 90 minutos para a gente falar que realmente esse time chegou na maturidade? Tá ouvindo aí, professor? Eu acho que o que faltou ontem foi dosar, William. O Flamengo já tem naturalmente esse problema da dosagem, mas ontem isso foi fatal, porque na altitude, mesmo nos melhores momentos, e o primeiro tempo, melhores momentos foram os 45 minutos do primeiro tempo, né? Tudo foi um show. Eu acho que até o Flamengo foi vítima da tentação em relação ao espaço que a LDU ofereceu no primeiro tempo e já não ofereceu no segundo. Sim.
Primeiro tempo o Flamengo dominou aquele meio campo, tocava de pé para pé, aí aquela coisa da gula, sabe? E mesmo, eu te confesso que mesmo durante os melhores momentos do Flamengo, eu perguntava para mim mesmo olhando o jogo, eu falava assim, mas vai segurar o rabo desse foguete aí no segundo tempo? Na altitude? Será que vai conseguir? Será que não era melhor ter dado uma dosadinha? No segundo tempo a LDU se rearmou, passou a povoar o meio campo, que era uma coisa lógica, não podia continuar daquele jogo, daquele jeito. E aí o Flamengo caiu, porque a bola batia e voltava. Então a gente falou muito, e o Rogério falou, de como é difícil jogar na altitude. Tudo isso era uma bola cantada, gente. Não podia ter sido tão inocente de ter gasto toda a munição no primeiro tempo, e principalmente a munição física. O Rogério fala que se pudesse fazer 10 substituições, ele faria 11, porque o goleiro ele teve que trocar no intervalo, né? O Diego saiu porque sentiu ali, Isso. preferiram preservar. Então ele teria feito 11 substituições. Então até por saber dessa dificuldade, é que ontem faltou uma certa malícia na distribuição de oxigênio e de força física. Porque do ponto de vista técnico, é isso que a gente viu no primeiro tempo aí. O Flamengo sempre foi o bambambam da América. Potencialmente, sempre foi o bambambam. O que aconteceu é que o Palmeiras fez uma Libertadores mais constante, o Flamengo caiu cedo, isso é uma outra história. Mas potencialmente, o Flamengo nunca deixou de ser o time da América do Sul, talvez o único hoje, capaz de fazer aquilo que a gente viu no primeiro tempo. Só que tem que dosar. Sim. Tem um personagem nesse jogo que ele tá alcançando números assim absurdos, né? Desde que chegou ao Flamengo. Ele não passa em branco. Desde 2019, quando chegou ao Flamengo, o Gabigol é realmente o cara. Vamos mostrar números do Gabigol, porque ontem ele alcançou outra marca importante, né? A gente só tá falando de Zico. Olha só. Maior artilheiro do Fla na Libertadores. O Gabigol igualou o Zico. E vai passar, né, gente? Vai passar. Tá? Bruno Henrique também, 10 gols ali, é bom lembrar, né? E fez um golaço ontem, né? E o Tita e o Gaúcho também com 10 gols. Mas o nosso foco é no Gabigol. 16 gols. E assim, a gente tem uma tela também com os artilheiros brasileiros na história da Libertadores da América. E essa tela é bem interessante. Aí mostra o tamanho do Gabigol dentro do Flamengo, porque ele alcança o número do maior ídolo, que é o Zico. Agora vamos dar uma olhada no Gabigol com relação aos artilheiros brasileiros da Libertadores. Então o Luizão tá ali, ó, 29, né? Palinha 25, o Célio Taveira 22, o Fred, esse Fred que está disputando a Libertadores também pelo Flu, 21 gols. O Guilherme, ex-Atlético Mineiro, Corinthians, e o Ricardo Oliveira, 19 gols. Exatamente, Jairzinho Furacão, esse mesmo. O Gabigol tá ali em 11º junto com o Robinho, 17 gols. Então, tá faltando ali 12 gols para o Gabigol igualar o Luizão e 13 para ele passar o Luizão. Gabigol é novo, tem muito jogo pela frente, o Flamengo já se tornou de novo e vai cada vez mais ser habituê da Libertadores. Então ele ficando no Flamengo, a chance de ele passar é enorme. O Sormani, a gente fala, primeiro falando dentro da realidade do Flamengo, né? A gente fala da era Zico. Espetacular. Com o tempo e esses números crescendo, a gente daqui a algum tempo vai falar também, cara, lá na frente, nós que vivemos isso aqui lá na frente, a gente vai falar para as pessoas sobre a era Gabigol. Ele está construindo isso? Eu acho que é um pouco exagerado. Porque você falar da era Zico, aí é outra história. É o Zico. Eu acho que o Gabriel não tem esse tamanho do Zico. Não tem. Nem para a seleção ele é convocado. Eu acho que a gente pode, no futuro, dizer da era do Flamengo da década de 20 do atual século, sei lá. Mas não dá para dizer que ele não vai ser o grande nome? Eu acho que ele é o grande nome. Eu acho. Mas o Zinho, por exemplo, acha que é uma Arrascaeta. Entendeu? Eu não sei, se a gente fizer uma enquete aqui, talvez o Fábio tenha uma opinião diferente, o Facincani ou o professor. Não é uma unanimidade. O Zico era uma unanimidade.
O Zico era. Havia grandes jogadores daquele time do Flamengo. O Tita, o Andrade, o Adílio, o Júnior, o Leandro. Era uma seleção. Mas o Zico, era a unanimidade daquele time era o Zico. Era o Zico, era inquestionável. Entendeu? Nesse time do Flamengo hoje, você não consegue dizer que o Gabriel é uma unanimidade. Ele não é nem pro treinador da seleção brasileira. Então eu acho que nós vamos ter que pensar uma outra coisa. Se depender, claro, dos fiéis da igreja de Santo Arrascaeta, eles vão dizer que é o Arrascaeta. Entendeu? Eles vão dizer que é o Arrascaeta. E, aliás, a gente precisa falar mais do Arrascaeta, hein? Porque nós precisamos de dízimos. No nosso caso, eles vêm em forma de audiência, não em dinheiro. Também, claro, se traduz em dinheiro. Então, nós precisamos encher mais a bola do Arrascaeta aqui. Dizer que o Arrascaeta é o novo Zico. Estranho, né? Não veio nenhuma proposta por ele. Veio pro Gerson, né? Não veio para ele, né? Gente, eu não estou dizendo que o Arrascaeta é um mau jogador, hein? Longe de mim. Eu não sou tonto. Eu acho ele muito bom jogador. Mas ele não é esse jogador todo que a torcida do Flamengo acha que ele é. Mas, enfim, a discussão não é o Arrascaeta. A discussão isso que eu ia falar. Se depender dos fiéis da igreja de São Arrascaeta, eles vão dizer no futuro que é o Flamengo do Arrascaeta. Eu diria que não é de ninguém. Aquele Flamengo era do Zico. Esse eu não consigo encontrar ninguém para capitanear.